É possível investir na China sem sair do Brasil e com menos de R$ 15. Pois é, muitos de vocês já conhecem o China 11, o ETF que permite que a gente invista na economia chinesa sem tirar a nossa grana do Brasil. Mas hoje a gente vai entrar mais a fundo nesse ativo e ver se vale a pena, se faz sentido ou não investir no China 11. Esse vídeo aqui não vai ter nenhuma enrolação, mas eu só quero agradecer vocês porque a gente chegou à marca de 5 mil inscritos aqui no canal, cara, 5 mil inscritos. E o canal vai fazer aniversário daqui a 2 meses também. Então muito obrigado. Se você não é inscrito ainda no canal e gosta de conteúdo desse tipo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí e simbora começar. Bom, vale lembrar que o China 11, o XINA11, é um ETF da XP que é negociado na Bolsa Brasileira e hoje, no dia que eu tô gravando, que é dia 3 de março, ele está sendo negociado a aproximadamente R$12 a cota. E já tem um vídeo aqui no canal sobre os ETFs que eu vou deixar aqui no card, mas eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês. Bom, ETFs são fundos de índice e eles são negociados na Bolsa de Valores com o ticker composto por 4 letras e depois o número 11. E o que é um fundo de índice? Bom, um fundo de índice é um fundo composto por ativos e esse fundo replica o desempenho de um índice. Então, por exemplo, o ETF BOVA11, BOVA11, é o ETF que replica o índice Ibovespa. Então, ele tem o mesmo desempenho do índice Ibovespa aproximadamente. Então, no dia que o Ibovespa sobe 3%, o BOVA11 sobe 3% e assim em diante. E os ETFs, eles são formas muito interessantes da gente diversificar o nosso patrimônio. Então, o BOVA11, por exemplo, ele permite que a gente se torne sócio, que a gente invista em mais de 80 empresas brasileiras com menos de R$120. E além disso, como os ETFs são fundos de gestão passiva, as taxas de administração também são muito baixas. Mas por outro lado, quando a gente investe em um ETF, a gente está comprando todas aquelas ações que ele investe ao mesmo tempo. A gente não escolhe as empresas que a gente vai investir. Então, ao mesmo tempo que você pega todas as empresas boas, você também pega as empresas ruins que estão dentro daquele índice. Então, você compra tanto as melhores ações quanto as piores ações, você não tem essa escolha. Mas mesmo assim, historicamente, os índices, tanto do Brasil, que é o Ibovespa, tanto dos Estados Unidos, o S&P 500, quanto a maioria dos países, eles têm uma performance maior do que a maioria dos fundos de investimento e a maioria dos investidores, pessoas físicas. Então, mesmo o índice com essas empresas ruins, eles historicamente têm performance melhor do que grande parte dos investidores. Outras duas desvantagens dos ETFs são as seguintes. Aqui no Brasil, os ETFs não pagam dividendos e a segunda é em relação ao imposto de renda. Por quê? Nas ações, a gente não paga imposto de renda se a gente ganha dinheiro, se a gente vende ações e ganha dinheiro. A gente só paga imposto de renda nas ações se a gente vende mais de R$20 mil em um mês e tem lucro. Aí sim, a gente vai ter que pagar imposto de renda somente sobre esse lucro. Já com os ETFs não existe nenhum tipo de isenção. Você vender um ETF com lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda em cima desse lucro. Beleza, mas dito isso, qual que é o índice que o China 11 replica então? Bom, o China 11 ele replica o índice MSCI China, que é um índice que investe em empresas de grande e médio porte lá da China e ele já conta com mais de 700 posições e uma captação de mercado de mais de 2,7 trilhões de dólares. Mas como que o China 11 faz para replicar esse índice? Bom, na verdade o China 11 ele usa o dinheiro dele para ir lá na Bolsa Americana e comprar cotas do ETF que se chama iShares MSCI China, que esse sim é o ETF negociado na Bolsa Americana que replica esse índice. Então, como o China 11 pega o dinheiro dele e compra cotas em dólar desse ETF lá na Bolsa Americana, faz com que o China 11 também esteja exposto à variação cambial do dólar em relação ao real. Então, além de estar exposto ao índice que replica ali as maiores ações da Bolsa chinesa, o China 11 também está exposto à variação cambial do dólar. Bom, antes da gente entrar diretamente no fundo, vamos falar um pouquinho mais da China. Afinal, o nosso objetivo com esse ETF é justamente investir na China mesmo com pouco dinheiro e diversificar um pouco mais nosso patrimônio, certo? Então eu separei alguns dados aqui pra gente falar sobre a China, né, que tem se mostrado seu novo foguete de desenvolvimento econômico do mundo. Bom, para começar, a gente sabe que a China ela tem se tornado cada vez mais influente ao redor do globo, né? Além de todo o comércio, de todas as exportações e importações que rolam com a China também tem investido muita grana em países da América Latina, da África, ali da Ásia e criado essas zonas de influência. Então, muitos países estão se desenvolvendo muito economicamente por causa dos aportes que a China tem feito. Alguns países, inclusive, estão se tornando dependentes desses recursos vindos da China. Mas enfim, e olha só, entre 2012 e 2016, os chineses eles investiram mais que o dobro que os Estados Unidos aqui no Brasil. Então olha só, os chineses marcando presença aqui num território que normalmente teria mais influência americana. E além disso, essa relação que o Brasil tem criado com a China de quase dependência, ela se mostra também quando a gente vê que no ano de 2020, quase 35% das nossas exportações brasileiras foram para a China. Mas mais do que apenas isso, a China tem se tornado a principal parceira comercial da grande maioria dos países do mundo. Esse número já passou de 120 países. E essa imagem mostra como a China tem conquistado
essas zonas de influência que antes pertenciam aos Estados Unidos, e agora vários desses países estão negociando muito mais com a China do que com os americanos. E com tudo isso, segundo previsões do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, além de ser o único país da lista que cresceu seu PIB em 2020, a China está prevista para ter um crescimento de mais de 8% em 2021. E não à toa, 35% do crescimento do PIB mundial entre 2017 e 2019 veio da China. Então a China tem sido o motor de crescimento do mundo e tende a continuar crescendo em níveis maiores do que a grande maioria dos países e até de países emergentes e outros países desenvolvidos. A China tende a continuar mantendo esse grande crescimento, segundo dados do FMI. E aí surge aquela clássica pergunta: a China vai passar os Estados Unidos? Vai ser a nova potência? Bom, vai ser a nova superpotência? Não sabemos, mas em questão de PIB, o FMI respondeu essa pergunta e as previsões do FMI apontam que em 2030 a China vai passar os Estados Unidos e em questão de PIB vai ser a maior economia do planeta. Ou seja, já não é nem questão de se, é uma questão apenas de quando esse país que tem 20% da população mundial vai se tornar de fato a maior economia em PIB. E uma curiosidade que eu queria passar para vocês é que a cidade de Wuhan, na China, aquela cidade que ficou famosa depois da pandemia, somente essa cidade sozinha tem um PIB maior do que Israel. E isso mostra como são grandes os dados vindos da China, como a China realmente é um país que está em outra dimensão, tanto em questões populacionais, tanto em questões econômicas também. E eu podia ficar aqui citando mais milhares, centenas de dados sobre a China, como eles têm esse potencial de se tornar a maior economia do mundo dentro dos próximos 10 anos, mas acho que ficou bem claro o que a China fez ao longo das últimas décadas, né? Eles investiram bastante em infraestrutura, construíram muito uma malha logística, né, muito grande dentro do país, investiram em educação também, começaram a investir em tecnologia, agora estão se tornando uma potência nessa área também. E aí eles trouxeram todas as fábricas do mundo para o território chinês, tinha mão de obra barata e através desse capital que foi entrando, eles foram construindo, foram se desenvolvendo e hoje estão conseguindo também tirar a sua população da pobreza. Mas por outro lado, a gente precisa lembrar sempre que a China funciona num modelo um pouco diferente do que a gente está acostumado a investir, do que a gente está acostumado a ver em outros países do mundo, né? O Estado chinês ele continua sendo uma entidade muito forte e que está direto influenciando ali nos mercados, influenciando dentro das empresas. E às vezes, quando alguma coisa sai do planejamento do governo chinês, ele pode resolver as coisas com ameaças, com prisões e até coisas piores, como a gente viu recentemente grandes líderes corporativos chineses desaparecendo misteriosamente. Vale lembrar também que a China está na posição de 103 no ranking de liberdade econômica do mundo, enquanto os Estados Unidos estão em 17º, Japão está na 30ª posição e o Brasil está na posição de número 144 de países, né, de 180 países, sendo que o primeiro lugar nesse ranking é Singapura e o último é a Coreia do Norte. Mas se você entende os riscos de investir na China, mas vê potencial no país e quer investir lá, talvez faça inclusive mais sentido você investir através de um ETF. Como a gente viu, existe esse risco governamental, esse risco estatal muito grande para as empresas chinesas. Mas quando você tem um ETF com mais de 700 posições lá da China, esse risco ele é bem diluído. Então vamos pensar o seguinte: se você tem 3 empresas chinesas na sua carteira e o governo ele resolve intervir, resolve mudar várias coisas dentro de uma dessas empresas, o impacto no seu patrimônio vai ser bem grande, né? Já que você só tem 3 e essa é, supondo ali, 1/3 do seu patrimônio na China. Mas se você tem um ETF com mais de 700 empresas, esse risco estatal ele é bem diluído entre todas essas posições. Bom, eu abri aqui uma planilha que mostra todas as mais de 600 posições do ETF que o China 11 replica lá fora, e a gente pode ver que as duas maiores posições desse ETF são Tencent e Alibaba, que são duas empresas assim, dois monstros lá da economia chinesa, e cada uma representa aproximadamente 15% do índice. E a soma dos 35 maiores ativos desse índice, eles representam 61, quase 62% do fundo, enquanto as outras 600 posições representam os outros 38%. E dentro desse índice temos muitas empresas do consumo cíclico, tem também muitas empresas relacionadas ao setor financeiro, algumas de comunicação também, como a própria Tencent, algumas outras também do setor de saúde, algumas de tecnologia também, mas prevalecem os setores de consumo, comunicação e financeiro. E como a gente tem duas empresas nesse índice que representam quase 15% dele, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre essas duas empresas, então vamos falar rapidinho aqui da Tencent e do Alibaba. Bom, a Tencent vale mais de $1 trilhão e ela já chegou a valer mais que toda a bolsa brasileira somada. A Tencent hoje ela pertence ao setor de comunicação e ela está presente em 95% dos telefones celulares chineses. Cara, pra gente ter uma noção, a Tencent ela é dona do WeChat. O que é o WeChat? Bom, pensa no WhatsApp que a gente tem aqui no Brasil. Pô, todo mundo tem e usa o WhatsApp várias horas por dia, muitas vezes. Mas o WeChat é como se fosse um WhatsApp melhorado 1000 vezes. Por quê? Porque você consegue fazer tudo dentro desse aplicativo. Então todos os chineses
como a gente falou, né, 95% dos celulares chineses estão presentes a Tencent e a maioria deles através justamente do WeChat, que é esse aplicativo que permite que você faça tudo. Então, poder de mensagens, até pagamentos, tudo você pode fazer através do WeChat e é muito popular lá na China. Você já pode ter ouvido falar desse nome e ele é uma das principais razões da Tencent ser esse monstro que ela é hoje. Mas além disso, a Tencent ela investe em mais de 800 empresas chinesas e outras internacionais, e dessas 800, pra gente ter uma noção, 160 viraram unicórnios. Então, só pra gente ter uma ideia aqui, a Tencent ela é dona de 5% da Tesla, 9% do Spotify, 11% do Snapchat, 5% da Ubisoft, aquela empresa relacionada ao mercado de games, e vocês provavelmente conhecem. Mas enfim, esse foi um resuminho da Tencent. Vamos falar rapidinho aqui do Alibaba também. O Alibaba, que foi fundado pelo famoso, polêmico e ex-desaparecido bilionário chinês Jack Ma. O Alibaba é uma empresa do setor de comércio cíclico totalmente focada no e-commerce. Então o Alibaba hoje tem mais de 700 milhões de clientes dentro da China. Cara, são 700 milhões de clientes dentro da China e mais de 200 milhões fora do país também. E você provavelmente conhece o Alibaba, mas não sabia, já que ele é dono da marca AliExpress, que a maioria de nós conhece a marca, alguns de nós já compramos, enfim, vários produtos que chegam aqui no Brasil, direta ou indiretamente, saem da China, saem do Alibaba e principalmente do AliExpress. E para quem não sabe, o Alibaba ele foi responsável por destroçar o eBay, aquele site que todo mundo já conhece, na China. O eBay ele tinha cerca de 70% desse mercado e o Alibaba foi lá, cresceu, destruiu, e hoje o Alibaba, a Alibaba, né, a empresa Alibaba, tem cerca de 80% desse mercado para ela. A operação da Alibaba, como a gente viu, ela é muito diversificada, ela é globalizada também. E a pandemia, a chegada do vírus não foi tão ruim assim para a empresa, pelo contrário, teve seus lados bons também, com muito mais gente, muito mais chineses começando a comprar no e-commerce, fazendo pagamentos digitais. Enfim, essas são as duas maiores posições do ETF que o China 11 compra, então achei importante a gente falar. Elas somadas batem ali cerca de 30% do fundo, e além disso a gente tem que o China 11 está exposto à variação cambial do dólar, sempre importante lembrar disso. Enfim, a proposta do ETF China 11 ela é muito interessante, ela traz a possibilidade dos brasileiros investirem na China, se exporem à China aí com pouco dinheiro e muita liquidez. Então antes, se você quisesse investir na China, ou você mandava o seu dinheiro lá para fora e seria uma complicação danada, ou então você investir em algum fundo de investimento que investisse na China, e esse fundo provavelmente cobraria uma taxa de administração mais alta e você teria menos liquidez. E o ETF foi lançado aqui no Brasil mais ou menos na metade de dezembro de 2020, e ele foi lançado a R$10, e agora no dia 3 de março de 2021 ele está sendo negociado em torno de R$12,40, rendendo ali mais ou menos 20% desde quando foi lançado. E lembrando que o dólar subiu mais ou menos 10 a 12% desde que o ETF foi lançado, e o dólar tem uma participação importante também na rentabilidade do China 11. E eu te passei aqui algumas das informações mais importantes para você decidir se vale a pena ou não você investir no China 11, um pouquinho do portfólio dele, da carteira, o que acontece com esse fundo. Mas eu, por enquanto, vou ficar de fora do China 11, e amanhã eu vou fazer no dia seguinte que esse vídeo foi lançado, eu vou fazer uma live no meu Instagram em torno ali do meio-dia para explicar um pouquinho mais de por que eu não vou investir no China 11 por enquanto, e eu me exponho ao exterior através do IVVB11, e eu vou falar um pouquinho mais nessa live lá no meu Instagram. O meu Instagram vai estar aí no primeiro comentário pinado. Eu sugiro que você me siga lá e acompanhe essa live. Mas é isso, se você realmente quer se expor ao China 11, eu recomendo que você dê uma olhadinha a mais nas empresas Tencent e Alibaba, porque como eu falei, elas têm posições muito significativas dentro do fundo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e é isso, até o próximo, um abraço.